Olá meninas, tudo bem com vocês? Certinho? Então vamos lá, continuando mais um tema, né? Segunda Guerra Mundial. Vamos entender agora os movimentos mesmo. Agora não é mais a questão ideológica, né? Agora nós vamos ver a guerra em si, tá? Então, para nós iniciarmos essa discussão, vamos ver o antecedente, vamos ver qual que era a política externa que a Alemanha tinha objetivo, né, que ela tentava fazer. Primeira coisa que nós temos que falar que ela queria recuperar alguns territórios que foram tirados dela por causa do Tratado de Versalhes, certo? E não só isso, né? Ela achava que toda a região que fosse de origem dos povos germânicos teria que ser anexada a ela. Então vamos lá, aos poucos. Então, ela tentava recuperar, né, essas regiões que haviam pertencido à Alemanha, principalmente as regiões ricas em matéria-prima, né, que a intenção dela era a industrialização. Então, precisava da matéria-prima, certo? Outro, não só os territórios dela, né, que já foi dos povos germânicos, mas também ela queria as regiões que obviamente tivesse matéria-prima e que fosse de povos inferiores, que daí, como eles não conseguem se desenvolver economicamente, ela vai avançar sobre esse território e ela vai avançar a economia dessa região, tá? Aquela visão de espaço vital, né? Espaço vital alemão. Então, foram as duas primeiras intenções de expansionismo territorial, certo? Recuperar as regiões que eram da Alemanha e avançar sobre regiões que eles achavam inferiores. Em 1935, então, para conseguir efetivar essa ideia, em 1935 eles começam a colocar o serviço militar obrigatório e também aumentar a indústria bélica, né? Armar de novo o seu exército, certo? E isso vai contra o Tratado de Versalhes. Em 35, então, eles começam realmente a extrapolar o Tratado de Versalhes. E daí começa a expansão deles. Em 1936, eles recuperam uma região chamada Renânia, certo? Que foi uma das indenizações dadas à França com o Tratado de Versalhes. Então, ele avança sobre essa região de Renânia, que era da França, que foi dado no fim do Tratado de Versalhes. Então, ele pega para ele de novo. Aí o povo alemão começa a exaltar Hitler, né? Falando que ele vai devolver ao povo alemão a sua visão de potência, né? Vai elevar o povo alemão a grande nação, né? Então começa aí, na região de Renânia. Só que o que acontece? As potências europeias, elas não se manifestam, elas ficam em silêncio com essa quebra do Tratado de Versalhes. Eles não expressam nenhuma reação ao descumprimento do tratado, tá? E a Liga das Nações, elas usaram o argumento nesse momento de que não querem entrar em conflito com os nazistas, certo? Que querem evitar conflito com os nazistas. E isso foi chamado de política de apaziguamento, tá? Esse momento em que nenhuma potência europeia manifesta alguma coisa contra essa ação contra o tratado, tá? E as Nações Unidas também falam que não vão entrar em conflito, certo? Então, política de apaziguamento. Mas também tem várias análises que trazem a seguinte visão. A Grã-Bretanha e a França, elas achavam isso útil, porque a Alemanha era contra o avanço do socialismo na Europa, né? Então, o que acontece? Um dos ideais de Hitler era conter o avanço socialista da União Soviética.
Então eles achavam, com a Grã-Bretanha e a França, achava que essa dominação, esse avanço territorial da Alemanha, num momento ia chocar com a União Soviética, que nem aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então eles achavam, vamos deixar que uma hora eles vão entrar em conflito, né? Uma hora a Alemanha vai atacar a União Soviética. E isso era bom para nós porque a Grã-Bretanha e a França é contra o socialismo, tá? Então a gente vê jogos de interesses aí, né? Próximo tema, formação do eixo, que é a aliança feita entre Alemanha, Itália e Japão, certo? E novas ofensivas alemãs. Vamos entender como que foi. Então, a ideia que juntou os três países no eixo foi realmente a expansão territorial. Os três tinham ambição disso, né? A Itália começou a ir para as regiões da Etiópia, na África, e o Japão começou a invadir territórios asiáticos, certo? Então, dois países também que tinham a ambição de expandir seu território. Então, casou com o mesmo objetivo da Alemanha. Aí, em 1936, a Alemanha faz um pacto, né, com o Japão de combater a União Soviética, tá? Então, eles fecham um pacto, o Japão e a Alemanha, que vai combater a União Soviética, o socialismo da União Soviética. E no ano seguinte, a Itália também adere a esse pacto, né? Então, se forma o grupo do eixo, né? A aliança entre eles na guerra. Aí começa realmente as ofensivas alemãs. Em 1938, a Alemanha invade a Áustria e anexa a Alemanha. Pega a Áustria e anexa a Alemanha. Ah, professor, teve reação? Não, porque se a gente lembrar na Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha. E a Áustria, ela continha bastante dos povos germânicos, né, historicamente falando. Então, como o Hitler queria somar à Alemanha todas as regiões que tiveram povos germânicos, então a Áustria aceitou a anexação, tá? Outra região que a Alemanha ambicionava era a região dos Sudetos, ficava na Tchecoslováquia, certo? E que também tinham povos germânicos, povos de origem germânica nessa região dos Sudetos. Então a Alemanha queria pegar para ela essa região. Obviamente que era rica para o desenvolvimento econômico da Alemanha. Só que a Tchecoslováquia não aceita essa autonomia da região dos Sudetos para a Alemanha. Aí o que acontece? A França e a Grã-Bretanha, elas chegam aí para intervir. Nesses momentos, ela entrou. Mas primeiramente era para uma negociação diplomática com a Tchecoslováquia para evitar a guerra. Então, a Grã-Bretanha e a França vão conversar com a Tchecoslováquia para tentar chegar num acordo, para não iniciar uma guerra. Então, nessa visão de diplomacia, eles criam a Conferência de Munique, que daí é uma reunião entre França, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha. Então, os quatro países organizam essa reunião para chegar em um consenso em relação à Tchecoslováquia. Aí o que acontece? Eles fecham um acordo. Eles dão a permissão da Alemanha anexar alguns territórios da Tchecoslováquia e o Hitler se comprometeu a qualquer questão que tivesse de interesse internacional, né, que fosse na questão de expansão deles, que eles visavam, né, eles iam comunicar antes, eles iam consultar os outros países antes de fazer qualquer atitude. A gente viu que isso não deu certo, esse acordo, só foi para, mesmo assinou só por assinar, Hitler e a Itália, né? Mas então, Hitler conseguiu o que ele queria, a região dos Sudetos, e a Grã-Bretanha pensa que fez um acordo com Hitler de que ele não iria
avançar sobre outras regiões sem consultar a França e a Grã-Bretanha, tá? Então, esse foi o próximo. Outro, agora entra a questão da Polônia, correto? A Alemanha, mesmo depois desse acordo, né, na Conferência de Munique, eles começam a pressionar a Polônia porque eles queriam construir uma estrada e uma ferrovia na região do corredor polonês. Ah, professor, o que é corredor polonês? Foi uma região que foi cedida à Polônia no final da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes, tá? O Tratado de Versalhes fez a Alemanha perder essa região para a Polônia, certo? Então, eles reivindicavam o corredor polonês, né? Por isso que eles começaram a pressionar. Não, eu quero construir uma estrada e uma ferrovia aí, tá? E ele também exigiu nesse momento a devolução da região de Danzig, que era uma região portuária que antes, na Primeira Guerra, era da Alemanha e eles acabaram perdendo com o Tratado de Versalhes. Então ele queria essa região portuária de novo para a Alemanha. Então exigiram isso também, tá? E com isso nós podemos perceber o avanço da Alemanha sobre as outras regiões, né? Comendo quieto, né? Pegando partinha por partinha e retomando as regiões que eram deles sem contar o Tratado de Versalhes, tá? Que retirou isso deles. Agora vamos para a parte do acordo da Alemanha e da União Soviética. Vamos entender o porquê que fizeram um acordo os dois. Primeira coisa que nós temos que falar, que como a Alemanha estava começando a pressionar a Polônia, o governo britânico e francês foram lá e fizeram uma aliança com a Polônia, tá? Que no caso de guerra, de avanço da Alemanha sobre a Polônia, a Grã-Bretanha e a França iriam defender a Polônia, tá? Fazem esse acordo, só que esse acordo chega com maus olhos na União Soviética. Stalin achava que a Grã-Bretanha e a França estavam querendo se aproximar do território soviético para posteriormente avançar sobre o território soviético, certo? Queriam chegar mais próximo para poder avançar. Isso é que os textos históricos dizem, tá? Então Stalin, preocupado com isso, ele fecha um acordo com a Alemanha, né? Já que ele pensa que a França e a Grã-Bretanha podem atacar a União Soviética, porque as duas são contra o socialismo, né? Então ele achou que isso fosse uma medida que iria invadir a União Soviética posteriormente. Então ele fecha um acordo com a Alemanha que chama Pacto de Não Agressão, tá? Então, nesse acordo, se caso a Grã-Bretanha e a França declarasse guerra contra a Alemanha, no caso de um ataque da Alemanha sobre a Polônia, a União Soviética ficaria longe do conflito. Então, se acontecesse uma guerra entre Alemanha, Polônia, Grã-Bretanha e França, a União Soviética ficaria longe desse conflito. E eles também fizeram um acordo de divisão da Polônia em influências da União Soviética e alemã. A parte que vai para a União Soviética ficaria sob influência dos soviéticos e a parte que fica próxima da Alemanha ficaria sob influência alemã, certo? Ou seja, eles tentam fazer isso para nenhum agredir o outro, porque a Alemanha, na verdade, ela queria evitar que acontecesse o que aconteceu na Primeira Guerra, dela ter que dar conta da Rússia e ao mesmo tempo dar conta da França e da Inglaterra. Então ela fecha um acordo com a União Soviética para, fica quietinha aí, enquanto eu vou guerrear aqui com a França e Grã-Bretanha. Ela quer evitar o que aconteceu na Primeira Guerra, certo? Por enquanto é só, tá meninas? Já eu volto com o próximo vídeo, que daí intensifica
a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Até mais!